É tempo de avançar. E antes de iniciar a lição, eu queria contar uma pequena história que eu li. Ela é muito simples, mas que fala-nos realmente do é tempo de avançar. Então, diz que um jovem foi ter com o seu pastor e ele começou a conversar com ele e a explicar-lhe as dores que ele tinha passado ou estava a passar. Explicou-lhe como às vezes sentia que era difícil caminhar e sobretudo lhe custava, porque as pessoas lhe diziam: tens que ser forte. Alguém já lhe disse isso? Tens que ser forte independentemente das circunstâncias. Quem já ouviu isso? Tens que ser forte. E quando já disseram: tens que ser forte? Então diz que aquele jovem dizia: eu estou cansado que as pessoas me digam: tens que ser forte. Porque é tanta luta, tanta dificuldade, e às vezes eu tenho dificuldade em avançar, eu tenho dificuldade em ser forte. Então diz que aquele pastor lhe disse: olha, tu não tens que ser forte, tu só não podes é desistir. Diga a alguém que está ao seu lado: não tens que ser forte, mas não podes desistir. Em vez do mas, diga-lhe assim: só não podes é desistir. Já percebeu isso? A palavra de Deus diz que é na nossa fraqueza que Deus ou seja, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, isso significa que quando nós vamos a Deus com as nossas debilidades, Deus, Ele derrama o seu poder e a sua força sobre nós. E nós já não caminhamos com a nossa força. Quantos já tentaram vingar na vida com a sua força? Quantos? Todos nós, com a sua força, com a sua sabedoria. Mas quantos em algum momento se aperceberam que não eram tão fortes quanto isso? Mais umas mãozitas no ar, não é? Mas quantos se aperceberam um dia que com Deus podemos todas as coisas? Que Ele é a nossa força, o nosso sustento, Ele é o nosso grandíssimo galardão, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, e a Ele damos honra e glória hoje e sempre, através também da nossa vida. Quantos podem aplaudir a Jesus nesta manhã? Que bom é nós podermos ter Deus na nossa vida, amém? Então, para dar então esta mensagem, é tempo de avançar, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, capítulo 1 e versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1, e nós vamos ler do 1 ao 9, e é com certeza uma passagem que muitos de nós conhecemos. Josué 1, 1 a 9. E diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Diga a alguém que está ao seu lado: esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste a tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Diga comigo: bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Nós, ao lermos esta passagem de 1 a 9, nós vemos aí que Deus dá promessas a Josué, amém? Mas Ele também dá conselhos a Josué. Promessas nós temos quando Ele diz: todo lugar que pisar a planta do teu pé, já te dei. Diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida.
serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. No versículo 9 ele diz, esforça-te e tem bom ânimo. Diz 3 vezes nesta passagem, esforça-te e tem bom ânimo. Então diga lá comigo, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Vemos que Deus dá promessas a Josué, mas Deus também dá conselhos a Josué. Ele diz, por exemplo, não se aparte da tua boca o livro desta lei. E mesmo quando ele diz esforça-te e tem bom ânimo, é um conselho de Deus, certo? Então, nós vemos que Deus estava aqui a chamar Josué para continuar. Ele estava a chamar Josué e a dizer-lhe, olha Josué, é tempo de avançar. Diga a alguém que está ao seu lado, é tempo de avançar. Então, sabe, guarda esta palavra para si. O conformismo é inimigo do crescimento. Quando nós nos conformamos a uma situação, isso vai impedir-nos de crescer. O que Josué estava aqui a ser chamado por Deus era ele deixar de se conformar com a situação em que eles estavam e começar a avançar. Ele estava a dizer a Josué, não te conformes, vamos continuar a crescer. Posso ouvir um amém? Então diga comigo, eu não me posso conformar, porque o conformismo é inimigo do crescimento. Sabe, muitas pessoas conformam-se facilmente com as situações adversas. Conformam-se com a enfermidade, com uma vida de vícios, com um casamento fracassado, com uma vida estagnada. O que é isso? É quando nós deixamos de lutar. É quando nós deixamos de acreditar. Nos conformamos. Achamos que é assim mesmo. Conformamos-nos à enfermidade. Porque me diagnosticaram isto ou aquilo, então eu me conformo. Ou seja, esta é a minha condição. É assim que eu vou ser. É assim que eu vou estar. Muitas pessoas se conformam a um vício. Não vou sair desse vício porque eu já sou assim. Há pessoas que se conformam com uma maneira de ser. Você já ouviu alguém dizer, eu sou assim e assim serei. Eu sou assim, o meu pai já era assim. O meu avô tinha este vício, o meu pai também, eu também tenho e assim vai ser. Diga comigo, conformismo é inimigo do crescimento. Quando você se conforma com uma situação, você já está a dizer que não vai avançar. Então diga comigo, hoje eu decido avançar. Quantos decidem isso hoje? Nós vemos neste texto de Josué que Deus, Ele não quer que nós vivamos conformados. Deus quer que nós sempre estejamos em movimento. Deus sempre quer que nós estejamos avançando. E sabe porquê? Porque nós vamos ver isso hoje também, mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é sem limites. Sabe quem coloca limites a Deus? Olha aí para o seu irmão do lado. Acha que é ele que coloca limites a Deus? Olhe lá, parece-lhe que ele tem ar de quem põe limites a Deus? Eu vou-lhe dizer, não é o seu irmão. É você mesmo. Olhe lá melhor para si e veja se não é você mesmo que coloca os limites a Deus. Porque o nosso Deus é Deus sem limites. Então Ele sempre tem mais para si. Eu não vou pedir para que levante a sua mão, mas posso pedir para que você pense nesta manhã. Será que em algum momento da sua vida você pensou, acabou? Já não há mais para mim? Já não há solução? Já não há caminho? Já não há forma de dar a volta? Será que já pensámos isso alguma vez? Mas eu quero dizer-lhe, com Deus há sempre mais. Deus tem sempre algo mais. Mas eu já vi muita coisa, mas eu posso dizer-lhe pela palavra de Deus que Ele ainda tem mais para a sua vida. Mas eu lá atrás eu tive experiências com Deus, agora eu não tenho. Eu posso garantir-lhe pela palavra de Deus que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele continua vivo, e Ele continua a fazer milagres, e Ele continua a intervir na sua vida. E aquilo que você se calhar já viu lá atrás e que foi bom, eu garanto-lhe pela palavra de Deus que vai ser ainda melhor. Os melhores dias ainda virão. E isto não é conversa de prosperidade. Isto é conversa da palavra de Deus. Para Deus sempre há mais. Para Deus sempre há melhor. Quando nós estamos com Deus, quando nós andamos com Deus, quando a nossa relação com Deus aumenta de intensidade, quando há mais comunhão com Ele, nós podemos até estar a viver um tempo difícil, mas sabemos que Deus está conosco e algo bom está a chegar à nossa vida.
Alguém pode dizer amém? Eu creio. Então vire-se para o seu irmão aí do seu lado, dê-lhe assim um five ou assim um cumprimento conforme ele olhar para si e diga, vamos avançar. Diga a ele, vamos avançar. É tempo de avançar. Amém? Então nós hoje vamos aprender com Josué como é que nós podemos avançar em todas as áreas da nossa vida. E se você anota, pode começar por anotar o primeiro ponto. O primeiro ponto para nós avançarmos é nós entendermos que é nos momentos mais difíceis que Deus começa novos projetos nas nossas vidas. Vou dizer de novo, é nos momentos mais difíceis que Deus começa novos projetos nas nossas vidas. Eu quero perguntar-lhe, você já teve um mau momento? Você já teve um momento mais difícil? Sim ou não? Ninguém quer admitir essa parte, mas todos já vivemos momentos difíceis. Você está a viver talvez um momento mais difícil, mas eu posso dizer-lhe pela palavra de Deus que é no momento que nós estamos a viver um momento mais difícil que Deus pode começar algo novo na sua vida. Então diz o versículo 1, aqui em Josué capítulo 1, nós vamos a outros versículos, mas se os irmãos puderem marcar esta passagem será a que nos vai dar base para a nossa mensagem. Então Josué, logo no versículo 1 diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Sabe, muitas pessoas se rendem ao conformismo por conta das dificuldades. Mas o tempo das adversidades é um momento propício para nós avançarmos. Até então, veja que Josué era o auxiliar de Moisés. Diga comigo, Josué era auxiliar de Moisés. É assim que o versículo 1 fala de Josué. Diz que Moisés, o servo do Senhor, e Josué, depois da morte de Moisés, que era o servo do Senhor, o Senhor disse a Josué que era o auxiliar de Moisés. Então até ali Josué era auxiliar de Moisés. Mas sabe, após a morte de Moisés, Deus começou a falar diretamente com Josué. Então, a morte de Moisés foi sem dúvida um momento difícil na vida de Josué, mas foi aqui que Deus começou algo novo na sua própria vida. Foi na morte de Moisés, foi numa perda que ele teve, que foi num momento difícil pelo qual ele passou, que Deus pegou nesse momento e deu um novo tempo, uma nova história a Josué. Algo novo começa na nossa vida quando nós passamos por momentos difíceis. Posso ouvir um amém? Eu sei que parece estranho, então, mas como um momento difícil pode gerar algo novo? Entenda que talvez hoje você esteja a viver um momento difícil, mas não se conforme com essa situação. Deus tem um novo projeto na sua vida. Diga a alguém que está ao seu lado, ainda não acabou. Diga a ele, Deus ainda não acabou contigo. Ainda há algo novo, diferente, histórico, maravilhoso para fazer na tua vida. Deus ainda não terminou contigo. Sabe, se você e eu estamos aqui nesta manhã, se temos ar para respirar, se temos vida, não importa, mas eu estou enfermo, mas está aqui, não está, meu irmão? Então alegre-se, porque algo Deus ainda vai fazer consigo. Ainda não terminou. Se Deus o trouxe aqui nesta manhã, foi porque Ele tem algo para fazer consigo na sua vida. Abra o seu coração hoje e diga, Deus, eis-me aqui, o que queres fazer comigo hoje? Amém? Então nós às vezes passamos realmente por processos e momentos difíceis, mas Deus tem um novo projeto na nossa vida. As situações difíceis pelas quais passamos podem muitas vezes ser o trampolim para nós vivermos as coisas novas que Deus tem para nós. Por isso, diga bem alto comigo, é tempo de avançar. Diga a alguém que está ao seu lado, é tempo de avançarmos. Sabe, que momentos difíceis podem ser esses? Às vezes há uma perda de trabalho. Há uma perda de um amigo, há algo que acontece, uma perda que nós sofremos. Mas lembre-se que é nesses momentos que nós se calhar ainda só vemos escuridão. Mas ainda é nesses momentos que Deus vai pegar em nós e começar algo novo. Que Deus vai dar-nos uma nova história, que Deus vai dar-nos um novo mover na nossa vida. Amém? Vou dar-vos um exemplo muito, que todos nós estamos bem despertos para ele. Aí há uns 4 anos, veja só o tempo que já lá foi, nós passámos todos, não sei se lembram, por uma pandemia chamada Covid-19. Sim, alguém se recorda?
já estamos um pouco esquecidos, né? Já foi há muito tempo. Passámos ou não? Sabe, foi um momento difícil, sim ou não? Foi um momento drástico. E pessoas que se conformaram a esse momento, muitas perderam a vida nesse momento. Muitas pessoas acharam que era o fim. Muitas pessoas acharam que já não havia mais hipótese e conformaram-se. Diga comigo, o conformismo é inimigo do crescimento. Por outro lado, nessa altura, foi quando se viu um boom de grandes coisas. A tecnologia, coisas simples, vou-lhe dizer. As igrejas que não estavam acostumadas ao online, tiveram que se... Oh, meu Deus! Estou a brincar. Tiveram que telefonar aqui ao pastor Pedro e perguntar como é que se faz. Estou a falar daqui... Mas é verdade, irmãos. A nossa igreja era uma igreja que já tinha essa... Não sabia que havia pandemia, estou a brincar. Mas já tinha essa visão. Mas muitas igrejas não tinham, não sabiam. E de repente fomos todos mandados para casa. Alguém foi mandado para casa? Foi uma situação complicada, não foi, irmãos? Todos foram mandados para casa, as igrejas fecharam, as lojas fecharam e as pessoas tiveram que se reinventar. As igrejas tiveram que ir buscar câmaras ao fim do mundo e ver como é que agora se fazia a coisa. Porque tinha que continuar-se a proclamar a palavra de Deus, amém? Porque tinha que continuar, a vida tinha que continuar. Então veja, nessa altura difícil foi quando houve um boom de muitas coisas. Talvez você mesmo pode ter um testemunho de que lá, durante a pandemia, você teve uma ideia genial, você começou algo desde casa, sim ou não? Houve ou não essas coisas? O ser humano reinventou-se, sim ou não? Porque aqueles que não se conformaram perceberam que aquele era um motivo para crescer. Então quando você se conforma, você perde aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas quando você diz, eu não me vou conformar com esta situação, algo novo Deus vai fazer a partir de aqui. Então você diz, Deus, fala comigo. Deus, usa-me. Deus, o que é que tu queres que eu faça? E há sempre algo novo que Deus vai fazer a partir de uma crise que você está a passar. Posso ouvir um amém? Então diga assim comigo, as crises... Os momentos difíceis pelos quais eu passo não são para me estagnar, mas são para eu crescer, são para eu avançar. Então, vai-me perdoar, irmão, mas diga aí ao seu irmão, é tempo de avançar. Vamos dizer isso muitas vezes hoje, amém? Diga lá, é tempo de avançar. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que aprender é isto mesmo, que Deus, Ele... aproveita os momentos mais difíceis da nossa vida para nós começarmos novos projetos. Outra coisa que nós temos que aprender é que nós não podemos viver lamentando as perdas do passado. Quantos aqui já sofreram uma perda? Eu não falo só fisicamente. Podemos perder algo físico também, uma pessoa, um amigo, um familiar, mas também perdas de segurança, perdas de confiança. Estão cá? Tantas perdas que nós podemos ter ao longo da nossa vida. Mas nós não podemos viver lamentando as perdas do passado. Diz então que, no versículo 2 diz, Moisés, meu servo, é morto. Deus estava a dizer, olha, tu sofreste uma perda. Mas a seguir diz, levanta-te agora. Deus estava a dizer, olha, tu sofreste uma perda, mas agora é tempo de te levantares. Tu tiveste um desgosto, tu tiveste um problema, tu ficaste surpreendido com alguma coisa, tu passaste uma coisa difícil na tua vida, mas agora é tempo de te levantares. Geralmente as perdas fazem-nos parar, fazem-nos conformar-nos com aquele estado que nós estamos. Mas Deus diz, levanta-te agora. Sabe, nós ao lermos este versículo assim muito rápido, até dá a sensação que Deus nem deixou Josué cair-lhe a ficha que Moisés tinha morrido. Mas eu quero que os irmãos vejam o que é que diz em Deuteronômio, capítulo 34 e versículo 8. Deuteronômio 34, 8. Vamos ver juntos. Diz assim, e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Durante 30 dias, Deus permitiu ao povo e a Josué chorar aquela perda. Durante 30 dias, aquele povo esteve a prantear Moisés, esteve a sofrer, esteve a fazer o seu luto por causa da perda de Moisés.
Sabe, Deus conhece as nossas perdas. Deus conhece o que nos custou. Deus conhece as circunstâncias difíceis pelas quais nós passamos. Ele conhece as tuas dores. Ele também nos dá tempo para descansar. Diga comigo, Deus dá tempo para nós descansarmos, para nós nos recompormos. Mas há um momento que Deus diz, agora levanta-te. Diga comigo, agora levanta-te. O que eu quero dizer-lhe é, nós passamos por perdas, nós passamos por circunstâncias difíceis e Deus sabe que nós passamos por elas. Como eu disse no início, nós não temos que fazer de conta que não passamos por elas, nós não temos que ser fortes e fazer de conta que aquilo não dói. É verdade, nós passamos por momentos difíceis, dói, mas há um tempo. Diga comigo, há um tempo. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes o ser humano conforma-se com aquela situação e está ali remoendo, está ali vivendo aquilo, vivendo a sua perda. E isso faz então com que você perca as coisas que Deus tem para a sua vida. Vise para aí para o seu irmão e diga-lhe aquela frase fantástica. É tempo de avançar. Diga-lhe assim, levanta-te agora. Tem que ser assim com uma voz mais forte. Diga-lhe, levanta-te agora. Eu não sei exatamente em que tempo você está na sua vida. E você talvez esteja no tempo da perda. No tempo em que você está a viver aquela... Ou seja, está naquele momento da perda. Mas eu quero dizer-lhe, há esse momento sim. Mas também há um tempo em que nós temos que nos levantar e dizer, chega. Chega, chega, Deus tem algo novo para a minha vida, Deus tem algo bom para fazer comigo. Enquanto eu estou nesta terra, Deus tem um propósito para cumprir comigo. Enquanto eu estou neste lugar, Deus sabe porque me pôs neste lugar, Deus sabe porque é que eu pôs naquele trabalho, Deus sabe porque é que eu pôs naquela família, Deus sabe o que faz. Quantos podem confiar em Deus nesta manhã? Então, há um momento em que Deus diz, levanta-te agora. Assim acontece com muitas pessoas, elas vivem estagnadas, sempre a lamentar as perdas do passado. Você já falou com alguém que sempre que você começa a falar com ele, parece que retrocede uns 20 ou 30 anos? Já lhe aconteceu? Você está a falar com uma pessoa, então como é que estás? É muito difícil. Porquê? Porque há 50 anos atrás aconteceu-me isto, e agora eu estou assim, e agora... Já aconteceu isso a alguém? Oi, perguntei ao seu irmão, já te aconteceu viveres um pouco do passado, das experiências do passado, das coisas más que aconteceram? Diga a essa pessoa maravilhosa, levanta-te agora. É tempo de deixar o que está para trás. É tempo de olhar para Jesus, para a frente, continuar o caminho e declarar que Deus está comigo. Deus está comigo. Há pessoas que sempre estão falando do passado, reclamando do passado, do que uma pessoa lhe fez, de um acontecimento passado, de um trabalho que perdeu, de um amigo que o feriu. Então a pessoa fica travada aí. Fica conformada, travada a essa situação. Mas a ordem de Deus para Josué e para o seu povo é: Moisés morreu. Ele estava a dizer, olha, eu sei que tu passaste por esse problema, eu sei que tu passaste por essa tribulação, eu sei que tu passaste, mas estás aqui. E agora é tempo de avançar. Amém? Assim acontece então também com cada um de nós. E eu quero também falar-lhe de outro homem, grande homem de Deus, que teve um momento assim. Vamos ver 1 de Reis, capítulo 19. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1. Quando já ouviram falar do profeta Elias? 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1. E diz assim, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto caminho de um dia.
Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deixe-me aqui explicar-lhe, ou relembrá-lo. Elias tinha tido um momento espetacular, aí um pouquinho antes. Elias tinha confrontado os profetas de Baal. Quantos conhecem bem essa história? Elias tinha confrontado os profetas de Baal. Os profetas de Baal clamaram pelo seu Deus para que viesse, para que descesse fogo e consumisse o holocausto. Elias até brincou um pouco a situação. A verdade é que os deuses dos profetas de Baal, Baal não respondeu. Não poderia, não é? Amém. Baal não respondeu. Então Elias, ele fez um sacrifício, ele encheu aquele lugar de água e ele clamou fogo do céu. E diz que o fogo veio, queimou o holocausto. Enfim, todo Israel disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele teve um momento espetacular. Alguém já teve assim um momento muito bom com Deus? Assim uma coisa mesmo que você vê mesmo a mão de Deus. Bum! Amém? Quando já viram a mão de Deus na sua vida? E quando já se aperceberam que a seguir há uma coisa assim muito boa que nos acontece, às vezes vem assim uma coisinha menos boa. Já lhe aconteceu. Uma pessoa está ali, então tinha sido tão bom, o que é que aconteceu? Já lhe aconteceu isto? Foi exatamente o que aconteceu com Elias. Elias estava ali, tinha corrido muito bem, Deus respondeu, Deus é bom, fez chover, já não chovia há meses e estava ali a chover. Espetáculo. Deus respondeu à sua oração. Deus já respondeu a alguma oração sua? Glória a Deus. Então depois diz que o rei Acabe, ele foi contar a Jezabel, sua esposa, uma rainha má, aquelas rainhas mesmo más, foi contar-lhe à rainha o que tinha acontecido com Elias. E Jezabel disse: tu vais ver como eu te vou matar. Então ele manda um mensageiro, manda um recado a Elias e diz: olha, vais ver se isto não te vai acontecer, eu vou te matar, amanhã tu já estás feito, vou-te matar. E diz uma coisa surpreendente, não sei se já lhe aconteceu, diz que Elias teve medo. Você já teve medo? Depois de uma coisa muito boa que lhe aconteceu e de repente acontece-lhe algo, vem uma ameaça do inimigo. E diz que Elias teve medo. Questione-se. Um homem que viu o poder de Deus daquela maneira poderosa, agora teve medo. Diga lá assim comigo: acontece aos melhores. Você já teve medo? Elias teve medo. E diz que ele teve tanto medo que ele deixou o seu moço e andou no deserto por um dia e desejou a morte. Eu não vou perguntar quantos já desejaram a morte, mas às vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos com medo, pode acontecer, acontece a algum de nós, que haja aquele momento em que digas: olha, mais vale acabar com tudo. Mais vale, olha, Deus, Ele não disse que ia atacar contra a sua própria vida, mas Ele pediu a Deus que o levasse. Ele disse: olha, não vale a pena mais, olha Deus, eu não sou diferente de ninguém, leva-me. E diga assim comigo: Deus é um bom pai. Quantos têm esse bom pai? Então diz assim o versículo 5: e deitando-se, Elias dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e disse-lhe: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Veja só, Elias estava com medo, Elias quis morrer, Elias já não queria continuar. E Deus deixou-o dormir, deixou-o descansar. Por que eu estou a buscar esta história? Exatamente pelo mesmo motivo que também os filhos de Israel, os filhos de Israel, o povo de Israel, desculpem, da mesma forma que o povo de Israel esteve a fazer o luto de Moisés, também Deus deixou Elias descansar. Elias descansou, diz que depois o anjo veio e disse: agora come. Ele comeu e depois voltou a descansar. E depois o anjo voltou a despertá-lo a dizer: agora come, e agora come e vamos, porque longo é o teu caminho. E a seguir diz que ele
Vamos ver o versículo a seguir, mas diz que ele andou, levantou-se, comeu e bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Depois os irmãos podem continuar a ler a história, porque ele depois vai para uma caverna e novamente Deus fala com ele. Mas o que eu quero dizer-lhe é, há um tempo em que nós às vezes precisamos de descansar. Posso ouvir um amém? Há um tempo em que nós precisamos de fazer às vezes o luto daquela perda, de chorar por aquela perda, e nada disso é errado. Posso ouvir um amém? Nada disso é errado. Errado é você conformar-se com essa situação. Errado é você ficar lá. Errado é você dizer, olha, pronto, agora eu vou ficar aqui, já não há nada mais para mim. Não. Deus está a dizer, levanta-te agora. Levanta-te, é tempo de te levantares, é tempo de saíres daí, é tempo de saíres desse lugar, é tempo de te levantares para continuares a cumprir o teu propósito. Ele disse a Elias, agora levanta-te e vamos, porque longo é o teu caminho. Deus está a dizer, ainda há muito mais para conquistar, ainda há muito mais para tu fazeres, ainda tenho coisas novas e maravilhosas para tu cumprires nesta terra. Posso ouvir um amém? Quantos dizem, eu vou obedecer a Deus? Então diga ao seu irmão, é tempo. Diga-lhe lá, é tempo de avançar. Diga, é tempo de avançar. Então hoje Deus está a dizer o mesmo a cada um de nós. Levanta-te. Deus dá-te tempo para te recompores. Deus dá-te tempo para tu recuperares as tuas forças. Mas agora Ele está a dizer, levanta-te e avança. Sabe, às vezes você fica presa na ofensa. Fica preso naquilo que aconteceu lá atrás. Fica preso a um trauma que teve. E isso impede-o de viver as coisas novas de Deus. Mas hoje é tempo de você dizer, eu vou levantar-me. Irmãos, vamos lá. Eu vou levantar-me e vou avançar para o alvo. Eu vou avançar para o propósito que Deus tem para a minha vida. Diga a alguém que está ao seu lado, levanta-te, caminha, porque ainda há coisas novas e maravilhosas que Deus quer fazer contigo e através da tua vida. Posso ouvir um amém? Só aqueles que creem dizem amém. Aleluia! É tempo de avançar, é tempo de caminhar, é tempo de sair da ofensa, é tempo de sair do medo, é tempo de sair da depressão, é tempo de sair da ansiedade, é tempo de sair dessa coisa antiga, é tempo de algo novo na sua vida. Mas você, pastora, não sabe o que me aconteceu. Eu também não sei o que lhe aconteceu, mas eu conheço alguém que conhece todas as coisas, que é Deus Todo-Poderoso e que Ele pode levantá-lo desse caos. O salmista dizia que Deus o tirou de um charco de lodo. Eu não sei se você já se sentiu num charco de lodo, mas Deus pode tirá-lo desse lugar. Elias estava numa caverna e Deus disse-lhe, o que é que tu estás aqui a fazer? Deus é tão lindo, não é, irmãos? É ou não é? É ou não é? O versículo 9 diz assim, ali entrou numa caverna onde passou a noite. Você já teve vontade de ir para uma caverna? É assim um lugarzinho onde não há pessoas. Dava jeito às vezes. Não. Assim um lugar assim quietinho, silêncio. Ok. Mas Elias procurou esse lugar. E mesmo ali na caverna, veja lá o que é que Deus lhe diz. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, que fazes aqui, Elias? Sabe assim quando nós estamos em casa e de repente há um silêncio. Com filhos em casa, há silêncio. Despertamos. Silêncio? O que é que está a acontecer? Não é? Então vamos atrás deles, apanhamos-los sempre, porque nós apanhamos-los sempre, não há hipótese. O que é que estás aqui a fazer? O que é que tu estás a fazer? Nada, mamã. Já lhe aconteceu? Quando eles estão assim, ou então pior, quando são mais pequeninos dizem, mamã, olha, o que é que andaste a fazer? B, olha, e nós, oh meu Deus, a nossa parede, o nosso sofá. Bem, estou a brincar. Mas é verdade ou não? Mas Elias foi igual, ele escondeu-se na caverna. E Deus apareceu-lhe e disse, o que é que tu estás aqui a fazer, Elias? Você gostava que Deus lhe aparecesse assim? Sabe que Deus aparece-lhe assim também, você que às vezes não ouve. Às vezes um líder vem ao pé de si e diz, o que é que se passa contigo que não vens à igreja? Estão sempre a meter na minha vida, ninguém tem nada com isso. Mas que é isso? Agora sou obrigada a vir à igreja? Não, mas foi Deus a falar consigo, a perguntar, onde é que estás, Elias?
O que é que estás aqui a fazer, Elias? Não? É? Então Deus disse-lhe, o que é que estás aqui a fazer, Elias? E ele disse, oh Deus, é que eu estou muito mal. Ele disse, sabes, é que eu tenho sido zeloso, eu tenho feito tudo, só que agora estão a tentar matar-me. E Deus disse, olha, tens 3 tarefas, vais-te levantar e tens 3 tarefas. Vais levantar o rei da Síria, vais levantar o rei de Israel e vais levantar outro profeta. E noutras palavras disse, vá, põe-te a mexer e vamos trabalhar. Sabe, Jesus uma vez disse, olha, Jesus disse, o meu pai, como é que é? Diz, o meu pai continua a trabalhar. Eu vou procurar o versículo porque eu sei que ele diz isso. Diz assim, até aqui o meu pai trabalhou e eu vou continuar a trabalhar. Amém? Então nós temos que dizer assim, olha, Jesus trabalhou nesta terra e eu vou continuar a trabalhar. Diga ao diabo, olha, podes vir assim com um grande problema, com uma grande circunstância, mas eu sou filho de Deus, eu vou continuar a trabalhar. Enquanto houver fogo de vida para mim nesta terra, eu vou continuar a proclamar as verdades do meu Deus. Enquanto houver fogo de vida nesta terra para mim, eu vou continuar a cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Há aqui alguém que o vai fazer também? Então podemos dizer a alguém que está aí ao seu lado? Amém? Até aqui o meu pai trabalhou e eu trabalho também. Amém? Assim é que é. Então, eu quero explicar-lhe que Deus deixou Elias descansar, mas a certa altura mandou-o levantar-se e retornar à caminhada. Então hoje Deus está a dizer, olha, eu dou-te tempo para te recompores, mas recupera as tuas forças e vamos continuar a trabalhar. Você pode dizer a alguém que está ao seu lado, vamos continuar a trabalhar. Terceiro ponto de como nós continuamos a avançar. A sua fé determinará onde Deus o vai levar. Diga comigo, a minha fé determina onde eu chego. Veja só o versículo 3 e 4 lá de Josué, que nós estávamos a ler, Josué capítulo 1. O versículo 3 diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente, será o vosso termo. Então veja, o avanço de Josué, as conquistas de Josué, estavam condicionados à sua fé. Todo lugar que a planta do teu pé pisar. Como é que eu mudo o lugar da planta, onde a planta do meu pé pisa? Quando eu caminho, quando eu avanço. Ele dizia, todo lugar onde tu colocares a planta do teu pé é teu. Desde ali. Mas tu tens que caminhar, tu tens que avançar. Você não pode pensar que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida e você está sentado de perna cruzada e de braços cruzados, à espera que as promessas de Deus te cumpram. Não, Ele diz, toda a planta do pé, todo lugar onde a planta do teu pé pisar é teu. Mas para isso precisas de caminhar, precisas de avançar. Amém? Os irmãos sabem melhor que eu, é tempo de avançar. Então o avanço do Josué estava condicionado à sua fé. Esta promessa, nós não vamos para lá, mas lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 24, nós vemos que essa promessa foi dada a Israel. Esta promessa não foi só para Josué, mas foi dada a todo Israel. Lá em Deuteronômio 11, 24, Deus já tinha dito, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Então, hoje, Deus também nos deixou uma promessa poderosa. Veja lá Marcos 9, 23. Vamos ver juntos Marcos 9, 23. Eu quero ouvir os irmãos bem alto. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Diga a alguém que está ao seu lado, tudo é possível. Basta creres em Jesus, na sua palavra, no seu poder, no seu amor, na sua graça, no seu favor. Crê em Jesus e tudo é possível àquele que crê em Cristo. Essa foi a promessa de Jesus para nós. Jesus diz, crê somente.
Jesus não permite, ou seja, ali naquele momento com aquele homem, Jesus não permite que o medo, que a tristeza venha ao seu coração. Ele diz: crê somente. Tudo é possível àquele que crê. Então, lembre-se disto, você nunca vai chegar onde o seu coração não chegar primeiro. Você nunca chegará onde o seu coração não chegar primeiro, porque você precisa de crer com o seu coração que é possível. Você primeiro crê com o coração, depois você chega lá, fisicamente falando. Diga a alguém que está ao seu lado: crê de todo o teu coração em Cristo. Aleluia! Aqueles que creem podem aplaudir a Jesus e dizer: eu creio em Jesus. Eu creio no meu Pai, eu creio no meu Deus, eu creio no meu Salvador. Então diga assim: eu nunca vou chegar onde o meu coração não chegar primeiro. Então diga ao seu irmão: crê com o coração. Crê. Crê. Diga-lhe a ele: crê com todo o teu coração. E tu vais ver que nada é impossível para aquele que crê. Sabe, Jesus disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar-vos o Consolador. O Consolador vai estar com vocês todos os dias da vossa vida. E depois ele disse: maiores obras do que estas vocês farão. Quantos estão prontos para fazer a obra de Deus nesta terra? Quantos dizem: meu Deus, maiores obras do que aquelas que Jesus fez, nós estamos chamados a fazer? Você já pensou nisso? Maiores obras do que aquelas que o próprio Cristo fez nesta terra, você e eu somos chamados para fazer. Sabe porquê? Porque não é pela sua força, mas é pelo poder do Espírito Santo. E quantos têm esse poder do Espírito Santo em sua vida? Vamos ver Isaías capítulo 54 e versículo 2 a 3. Diz assim: Isaías 54, 2, 3. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás, diz depois, porque transbordarás à direita e à esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Veja o que a Bíblia diz: amplia. Diz primeiro: amplia, estendam-se as cortinas, não os impeças, e depois diz-te porquê. Porquê? Porque transbordarás, diga comigo, transbordarás para a direita, para a esquerda. Então diga: primeiro eu tenho que ampliar. Ou seja, primeiro eu tenho que crer. Primeiro eu tenho que expandir a minha fé, tenho que expandir a minha visão. Porquê? Porque eu vou ser abençoado. Porque transbordarás à direita e à esquerda, e a tua posteridade, os teus filhos, possuirão as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. O que é que isso nos está a dizer? Nós às vezes, não sei se acontece com os irmãos, mas às vezes nós queremos ver primeiro e depois então eu amplio a minha fé. Eu vejo primeiro e depois então eu vou ver se tenho uma fé que transporta aos montes. Diga assim comigo: não é assim. Não é assim. Também um discípulo também de Jesus disse: eu se vir, eu creio. E Jesus disse: porque viste, creste. Mais bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Veja, ouça. Primeiro você põe a sua fé em ação. Não é porque você já viu, não é porque já... Não, você tem a promessa de Deus, mas você põe a sua fé em ação. E depois então, você transborda. Primeiro você crê com o coração. Lembre-se, você não chega a lugar nenhum onde o seu coração não chegar primeiro. Posso ouvir um amém? Então o que é que nós precisamos de fazer? Diga aí ao seu irmão: é tempo de avançarmos. Amém? E quarto ponto, para nós avançarmos como Josué: decida caminhar com Deus. Diga a alguém que está ao seu lado: decide hoje com quem vais caminhar. E diga-lhe: decide caminhar com Deus.
O versículo 5 diz assim, Deus está a falar com Josué e diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Deus disse isso diretamente a Josué: não te vou deixar, não te vou desamparar. Você conhece mais alguém que lhe tenha dito isso a si? Ninguém lhe disse isso a si. Nunca ninguém lhe disse: não te deixarei, nem te desampararei. Quantos dizem: Jesus disse, eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu estou contigo todos os dias. Então diga assim comigo: Deus está comigo. Deus promete estar conosco, sim ou não? Agora há uma questão: e você está com Ele? Há aqui uma questão: e você está com Ele? É que é fácil nós querermos que Deus esteja conosco, mas até que ponto você e eu estamos com Ele? Silêncio. Quantos estão com Ele? Porque é mais... Temos que pensar, nós sempre queremos: Deus está comigo, eu posso todas as coisas. Sim, e você está com Ele? Você busca-o, você ora, você aparta-se para falar com Ele. Ou você só diz: Deus, por favor, intervém agora, ajuda-me. Deus não ouviu, não fez nada. Mas você está com Ele. Vamos ler o que é que diz juntos, vamos ver o que é que diz em 2 de Crônicas, capítulo 15 e versículo 1. Quantos estão a ser abençoados? Diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. Ouvi, gente que está aqui. Ouvi, povo de Deus. Ouvi, filhos de Deus. Quantos têm ouvidos e podem ouvir nesta manhã? Diz assim: o Senhor está convosco. Digam glória. Enquanto vós estáis com Ele. E se o buscardes, o achareis. Diga glória. Porém, se o deixardes, vos deixará. Isso está escrito na Bíblia. Diga comigo outra vez: o Senhor está conosco, enquanto nós estamos com Ele. Se nós o buscarmos, nós o encontramos. Mas se o deixarmos, Ele também nos deixará. Você pode dizer assim: uau! Jesus, Ele deixou-nos assim 3 tipos de oração que nós devemos fazer bem. Diga: batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Jesus nos ensinou como nós temos acesso a Ele. Eu hoje quero chamar a sua atenção para: Ele está conosco, glória a Deus, e nós estamos com Ele. Diga assim: eu estou com Ele. Eu o busco. E quando eu o busco, eu o encontro. Eu peço. Eu bato. Eu procuro. E Ele me responde. Posso ouvir um amém nesta manhã? Você pode se alegrar nesta manhã. Porque quando você o busca, você o pode encontrar. Então, veja, se nós o buscarmos, Ele se deixa encontrar. Mas a verdade é que se o deixarmos, Ele também nos deixará. Nós precisamos de o buscar. Diga assim comigo: só com Deus eu posso avançar. Você pode dizer isso ao seu irmão com amor, diga-lhe: só com Deus podemos avançar. Esta parte aqui da mensagem não foi assim tão... Foi mais custosa. Não, pois não, irmãos. Sabe, o mundo, diz a Bíblia que a criação, ela geme, ela espera pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe, Deus está à procura de um povo que siga a Jesus Cristo. Vou dizer melhor: Deus está à procura de verdadeiros discípulos de Cristo. Sabe, o mundo está cheio de crentes em muitas coisas. O mundo está cheio de pessoas que seguem muitas coisas. Sim ou não?
Mas Deus procura aqueles que são verdadeiros discípulos de Cristo. A igreja amada nesta manhã, escute. Nós precisamos de ser verdadeiros discípulos de Cristo. Nós não podemos só buscar a Deus quando nós precisamos de um milagre. Nós não podemos só buscar a Deus quando nós queremos que Ele faça alguma coisa. Eu preciso disto, então eu vou orar. Não, Deus está à procura de verdadeiros discípulos que paguem o preço de ser discípulos de Cristo. Sabe o que é que Jesus disse? Ele disse, venha a mim. O que é que Ele disse? Todos os que estão cansados e oprimidos, Ele disse isso, venham a mim que eu vou aliviar-vos. Mas Ele também disse que quem me segue, quem me segue, o que é que faz? O que é que faz? Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Diga assim, uau! Esta parte aqui, é que Jesus também disse isso. Diga ao seu irmão, sim, Ele disse que os verdadeiros discípulos negam a sua própria vida, tomam a sua cruz e seguem a Jesus. Vou perguntar de novo, você está com Ele? Quantos dizem Deus está comigo? E quantos podem com a mesma alegria dizer, eu também estou com Ele? Eu estou com Ele, eu vou continuar a proclamar a sua palavra, eu vou viver uma vida que lhe agrada, eu estou aqui para pagar o preço que eu tenho que pagar. Onde estão as mãos? Essas mãos grandes, altas, elevadas. Glória a Deus! Jesus está a chamar-nos verdadeiros discípulos. São esses que vão carregar o fogo da presença de Deus. São esses que vão levar o poder de Deus. Os irmãos estão cá nesta manhã? Então, diga assim comigo, Ele está comigo e eu estou com Ele. Sou seu discípulo, eu amo. Você ama a Deus? Levanta a sua mão e diga, eu amo a Deus, eu amo a presença de Deus. E agora diga aí ao seu irmão, quinto ponto. Diga-lhe, esforça-te. O quinto é esforce-se. Sabe, não é porque Deus está connosco que nós vamos ficar de braços cruzados. Cruze lá os seus braços, vá. Se calhar já estão cruzados, mas vamos lá. Cruze lá os seus braços. Está confortável? Cruzar os braços, esperar que Deus faça. Agora, assim com os braços cruzados, faça assim ao seu irmão. E diga-lhe assim, bem forte mesmo, diga-lhe, é tempo. Diga-lhe, é tempo de deixar esses braços cruzados e começar a caminhar olhando para Jesus, cumprindo a sua palavra, fazendo o que Ele deseja, obedecendo, amando, vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo, aquele que Ele nos deixou. Jesus, Ele morreu por cada um de nós para que vivamos uma vida cheia de Deus, plena de Deus, com a abundância de Deus. Diga assim a alguém que está ao seu lado, tem que dizer, porque nós temos que abanar-nos hoje uns aos outros, dizer, Deus não te chamou para seres assim um cristão, meio. E diga, e se tiver alguém perto de si que está aqui a primeira vez, você diga, olha, Deus não te chamou para estares aqui pela primeira vez. Diz para chegares aqui 1, 2, 3, 4 vezes, porque Deus tem um propósito grande contigo. Deus tem um propósito grande para a tua vida. Mas diga-lhe, Deus não nos chamou. Diga-lhe, Deus não nos chamou para sermos um cristão meio, um pé aqui, um pé ali, um cristão morno, que esses aí, Deus faz assim, não é? Deus diz que o cristão morno, ele vomita pela boca. Então diga-lhe, Deus não te chamou, meu irmão querido, minha irmã amada, diga-lhe, não te chamou para seres um cristão meio, morninho, arrefecido, sem vida. Ele chamou-te para que tu sejas cheio do poder de Deus, cheio do amor de Deus, e tu brilhas nesta terra com a luz de Cristo em tua vida. E onde tu caminhares, onde tu estiveres, tu vais dizer, eu sou um filho de Deus. Onde estão os filhos aqui nesta manhã? E quantos dizem, é tempo de avançar? Ufa. Quantos vão avançar? Quantos vão avançar?
Então diga assim comigo, eu tenho que me esforçar. Diz o versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e alegra-te. Esforça-te e anima-te. Porque tu farás este povo herdar a terra. Depois diz no versículo 7, tão somente esforça-te e ser muito corajoso. E depois no versículo 9 diz, não te mandei eu? Diga lá, esforça-te e tem bom ânimo. Agora diga ao que está atrás de si que você ainda não falou hoje. Diga-lhe, esforça-te e tem bom ânimo. Tudo para trás. Assim vão ficar com as costas uns dos outros. Todos para trás e assim vocês ficam todos a olhar para a cabeça uns dos outros. Então vá, pronto. Procura alguém aí, um rosto de alguém que você ainda não olhou hoje. Alguém e diga-lhe, esforça-te e tem bom ânimo. Diga a outro, esforça-te, alegra-te, dá-me esse teu melhor sorriso agora. E isso, enquanto a gente fala e sorri, dá alegria uns aos outros, diga-lhe, esforça-te. E se alguém tiver com cara de quem é difícil, você diz, esforça-te. Mas está difícil, esforça-te. Anima-te, alegra-te, ainda há muito para fazer, ainda há muito para caminhar. E se alguém está com cara de quem, não há nada, você diz, pois em nome de Jesus, levanta-te, resplandece, a glória do Senhor está vindo sobre a tua vida. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Uau! Você vive de acordo com este manual? Então você tem vida e vida com abundância. Uau! Então esforça-te. Esforça-te. Isso. Amém? Esforça-te. Há pessoas que falam que querem avançar. Você já viu alguém dizer, eu quero muito avançar, eu quero prosperar, eu quero fazer muitas coisas. E você vê-lo, olha, quer avançar, quer fazer, mas não faz nada. Não há pessoas aqui assim, mas lá fora há. Mas você cheio do poder de Deus vai dizer, meu irmão, meu amigo, sem Deus não consegues. E diz assim o versículo Provérbios, é um versículo interessante, estou quase a acabar. Provérbios 13:4. Diga lá comigo, Provérbios 13:4. A alma do preguiçoso deseja. O preguiçoso ele está sempre, eu quero, eu vou ser, eu. E coisa nenhuma alcança, porque ele é preguiçoso. Mas a alma dos diligentes engorda. Aqueles que estão assim, eu vou avançar. O que é que eu faço? Deus ajuda-me. Deus diz-me como é que eu faço a seguir. Para onde eu vou? O que é que eu faço? Com quem me relaciono? Com quem não me relaciono? Deus abre caminhos. Deus abre portas. Deus fecha caminhos que não importam. Deus, eu quero obedecer-te. Deus, eis-me aqui. Esse é o diligente. E esse engorda a alma, irmãos. Diz que a alma, ou seja, ele fica cheio de entusiasmo, de expectativa, de fé, porque ele está a trabalhar. Então diga a alguém que está ao seu lado, esforça-te e tem bom ânimo. É tempo de... No final nós fazemos uma música com isto. Sabe, Deus falou 3 vezes a Josué, esforça-te, 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 porque ele sabia que não há avanço sem esforço. Não há avanço sem esforço. Você quer avançar? Sim ou não? Então esforce. E por último, diga comigo, obediência à palavra de Deus. Você quer avançar? Obedeça à palavra de Deus. O versículo 7 diz assim, então somente esforça-te e ser muito corajoso. E depois diz, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Cuida. Ou seja, esforça-te, vê o que é que a lei diz para que tu faças, porque depois diz dela, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Você quer ser bem-sucedido, irmão? Na semana passada falámos sobre isso. Aqui alguém quer ser bem-sucedido? Deus também quer que você seja. Mas o que é que Ele diz para nós sermos bem-sucedidos? Olha, cuida em fazer o que está na palavra de Deus.
cuida em fazeres aquilo que está lá escrito para tu fazeres. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Não é as tuas opiniões, não é o que os outros dizem, não é o grande evangelhozinho que tu agora ouves nas redes sociais e parece tão lindo e delicadoce. É a palavra de Deus. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Essa te vai dar vitória. Essa vai fazer com que tu sejas bem-sucedido. Perguntei a alguém que está ao seu lado: qual é o evangelho que estás a seguir? É o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Diga-lhe, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Então és mais que vencedor. Então tu podes, porque Ele diz que tu podes. Amém. Eu estou quase a terminar, irmãos. Estou a esforçar-me. Então, tudo o que aconteceu com Josué, o sucesso de Josué, ele ser bem sucedido, dependia de quê? Da obediência. A palavra de Deus diz no versículo 8, medita nele, medita no livro da lei, medita na palavra de Deus, pensa nela uma vez por dia, enquanto tomas o pequeno almoço. Pode também ser a ceia, que já estás quase a dormir. O que é que diz? Medita dia e noite. E você diz: oh pastora, mas vamos lá conversar aqui uma coisa, mas eu trabalho, eu não posso estar sempre de Bíblia na mão. Irmão, meditar não é ler. É quando você lê, você guarda uma mensagem de Deus e você está o dia todo a meditar nela. É quando você lê a Bíblia e diz: esta palavra eu vou pegar nela, pôr no meu coração e começar a declarar. É quando você está lá no seu trabalho, se calhar numa fábrica, a fazer exatamente a mesma coisa durante horas seguidas, mas há uma alegria ali a borbulhar, porque a palavra de Deus está a fazer algo brotar na sua vida. Há uma fé, há uma vitória a surgir dentro de si, e as pessoas estão todas zangadas umas com as outras lá na fábrica e estão a mandar vir com toda a gente, mas você diz: há uma alegria aqui dentro de mim a borbulhar, porque eu tenho a palavra de Deus viva e eficaz dentro de mim. Eu não sou uma pessoa qualquer, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Mas está tudo que tu não vês. Olha lá fora, a chuva está a descer, o caos está a instalar-se, e você diz: é verdade. Mas há uma alegria aqui dentro de mim que eu não consigo explicar. Porque eu tenho a palavra viva a brotar dentro de mim. Aqui alguém é assim também. Uau, aqui alguém é assim também. Então quantos são filhos? E quantos dizem: é tempo de avançar? Quase parece aqueles jogos das crianças. Estou a brincar. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Uau! Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então isso quer dizer que a palavra guia os meus passos, ilumina o meu caminho para onde eu ando. Meu irmão, se os seus caminhos estão escuros e você quase nem sabe para onde caminhar, eu quero dizer, isso é falta da palavra. Porque a palavra de Deus na sua vida faz com que os seus caminhos sejam iluminados. Deus começa a mostrar-lhe para onde você deve ir e para onde você não deve ir, o que você deve falar e o que não deve falar. Amém? Diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela ilumina o meu caminho. Não ilumina o meu caminho para eu fazer o que eu quero. Ilumina segundo a sua palavra. A tua palavra é luz, a tua palavra ilumina. À medida que eu leio a palavra, eu sei para onde vou. Eu sei o que tenho que fazer. Eu sei qual é o próximo passo. Através da sua palavra. Amém? Então, Jesus disse algo muito importante. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Amém? Nós precisamos de entender que jamais vamos avançar se deixarmos Jesus de lado. Eu quero dizer-lhe, Jesus, Ele não quer fazer parte da sua vida só. Ele quer ser a sua vida. Ou seja, Ele quer que tudo seja entregue a Ele. Que você possa render tudo a Ele. Que você possa caminhar com Ele. Que Ele seja
o autor e o consumador da sua fé. Que Ele seja aquela pessoa que você não consegue dar um passo na vida sem Ele. Amém? Nós precisamos de ter comunhão com Ele e isso significa orar, ler a palavra, como Ele diz aqui, esforça-te, medita na palavra para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Deus quer que tu sejas obediente à palavra por inteiro. Diz amém. E então o teu caminho será próspero. Amém? Vocês podem subir, eu estou mesmo quase a acabar. Eu queria agora só convidar os irmãos a abrir Josué capítulo 13. E versículo 1. Quantos dizem eu vou avançar? Amém? Josué 13, 1. Diz assim, quando Josué era idoso, Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse, você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Sabe, isso significa que Deus tem sempre mais. É interessante ver que Josué já estás velho, diz Deus, já estás velho e avançado em dias e muita terra ficou por possuir. Sabe, Deus está a dizer-lhe a mim e a si hoje, Deus tem sempre mais. Josué já fez muita coisa, mas ainda há muita terra para possuir. Ou seja, você já pode ter visto muita coisa. E eu não estou a falar de idade, aqui estamos a falar da idade do Josué, mas às vezes não é só a idade. Às vezes é a forma como nós nos sentimos. Às vezes sentimos, já não dá para mim. E isso não importa se você tem 80, 90 ou se tem 30. Às vezes você tem 30 e você já sente que já não há nada para mim. Porquê? Porque é o peso das circunstâncias, o peso das dificuldades, o peso das coisas difíceis com que você já passou. Então ele estava a dizer, tu já és velho, mas ainda há muita coisa para fazer. Você pode ter noção hoje que Deus ainda tem coisas grandes para fazer na sua vida consigo? Vire-se para alguém que está ao seu lado e veja se ele tem cara de quem acredita que isto ainda agora começou. Diga a ele, ainda há mais, ainda há mais, ainda há mais para conquistar. Nós nunca podemos pensar que já está tudo conquistado, que já está tudo feito, que já não há nada para conquistar na vida. Ainda há muita terra para ser conquistada, significa que ainda há muito mais para alcançar, ainda há muito mais para viver. Ainda há mais. Deus estava a dizer a Josué, olha, tu já fizeste muita coisa, já estás velho, mas ainda há muita terra para conquistar. Ainda há muita terra para possuir. E sabe uma coisa também interessante que eu encontrei aqui? Leia Josué capítulo 14 e versículo 10. Só o capítulo à frente. Diz assim, agora pois o Senhor me conservou em vida como falou. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora tem 85 anos de idade. Veja, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. E já tem 85. Quando Deus deu a promessa a Moisés, Josué tinha 40 anos. Passaram 45 anos. Ele tinha 85. E veja só o que é que Josué diz. Eu acho lindo. Josué diz assim no versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Uau! Ainda estou tão forte como há 45 anos atrás. Sinto-me forte, vivo. Qual era a minha força então? Tal ainda é agora. Para a guerra, para sair e para entrar. Josué e eu recebi a promessa de Deus há 45 anos atrás. Mas eu ainda me sinto tão vivo como naquela altura. Ainda estou pronto para a guerra. Sabe o que eu quero dizer nesta manhã? Eu não sei há quanto tempo você recebeu a promessa de Deus. Não sei há quanto tempo você o conhece. Não sei há quanto tempo. Nada, não sei. Mas você sabe. E às vezes as forças querem fraquejar. Querem dizer, olha, já não é tempo. Mas Josué dizia, olha, eu recebi a promessa há 45 anos.
mas eu estou vivinho da selva. Eu estou pronto para mais. Eu tenho a mesma força, a mesma vida que eu tinha antes. Eu quero dizer-lhe exatamente isto. É tempo de você avançar. É tempo de sair desse lugar de comodidade. É tempo de sair dessa zona de conforto. É tempo de sair do que você pensava que já estava acabado e dizer: eu vou avançar, eu vou caminhar, eu vou possuir a terra, eu vou deixar que o Espírito Santo me dê a força para que eu possa viver e fazer tudo o que Deus já determinou para a minha vida. Levante-se aí no seu lugar e diga a alguém que está ao seu lado: é tempo de avançarmos, meu irmão. Eu não sei em que estado tu estás neste momento, eu não sei que lutas tu tens. Talvez sejam fortes, talvez sejam duras, eu não digo que não. Deus as conhece melhor do que eu, mas eu estou aqui, meu irmão, para declarar e decretar sobre a tua vida que é tempo de avançares. Olha, irmãos, você consegue dizer isso a alguém que está aí perto de si? É tempo de avançares. Sim, é tempo de avançar. É tempo de avançar. Podem pôr, por favor, Hebreus capítulo 10, versículo 37. Hebreus 10, 37 diz: porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Deus está a dizer: olha, meu filho, se tu retrocederes, eu não vou ter alegria nisso. Mas se tu hoje dizes: eu sou daqueles que se retiram para... Não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas eu sou aquele que creio. Eu creio no poder de Deus. Eu creio naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu creio no que Ele quer fazer. Eu creio que Ele é bom. Eu creio que Ele tem o melhor para a minha vida. Eu creio que Ele é todo poderoso. E hoje decide dizer: Deus, talvez você esteja aqui nesta manhã, deixe-me dizer-lhe, e talvez você esteja no tempo em que estavam os filhos de Israel, ou você está naquele tempo que Elias precisou de descansar. Se você está nesse tempo, deixe que o Espírito Santo hoje o cure. Levanta as suas mãos para Ele e diga: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu preciso de cura na minha alma. Eu preciso de cura na minha vida. Mas se você diz: eu reconheço que estou há tempo a mais. Eu estou há tempo a mais neste lugar. Eu quero levantar-me. Eu quero ter força para me levantar. Eu quero dizer-lhe: então levante também as suas mãos aí no seu lugar. E permita que hoje o Espírito Santo derrame força sobre si. Derrame esse poder sobrenatural. E sabe, também deixe-me dizer-lhe hoje aqui algo. Nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, irmãos. Discípulo é aquele que quer a sua vida transformada. É aquele que lê a palavra para que a sua vida seja transformada por ela. É aquele que, como Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Aquilo que eu faço aqui nesta terra não é por mim, é por Ele. É para Ele. Onde quer que eu esteja, é por Ele e para Ele. E esses discípulos de Cristo são aqueles que carregam o poder de Deus, que carregam a vida de Deus, que carregam o amor de Deus e que podem avançar para conquistar mais e mais que Deus tem para a sua vida.